Então hoje nós vamos começar o primeiro episódio do nosso podcast, o Bodycast. E eu tenho aqui duas mulheres maravilhosas, profissionais extremamente competentes. Do meu lado esquerdo aqui a doutora Elisa, minha esposa, mamãe do Vicente e da Vitória, cirurgiã mastologista. E aqui do meu lado direito, a influenciadora digital e empresária Valéria Mota. E paciente. E E paciente, tá paciente dando desses spoiler. dois. E esposa do ex-BBB Caio Fiune, mamãe da Manuela. Da Manuela. Manuela. 3 aninhos. Ah, Três mesma idade aninhos. do Vicente. Uma mini Valéria, porque é minha cara. É. Demais. Gente. Vão lá nas minhas redes conferir, viu? Fofa. Ela é linda. É linda mesmo. E o tema que a gente vai abordar hoje são... A gente vai falar sobre cirurgia da mama e saúde da mulher e assuntos aleatórios. Sim. Com ênfase maior, é lógico, na cirurgia plástica, na cirurgia estética. E eu queria trazer, na verdade, uma pergunta para vocês duas. Se vocês Sim. sabem, qual é a cirurgia estética mais realizada no mundo? Vou dar um chute aí, hein? Ah, Eu acredito que é prótese mamária, silicone. e você? Que é a- Acredito também. Prótese mamária, silicone é a cirurgia mais realizada no mundo. No mundo, né? No mundo. Hum, Só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram realizados 1,8 milhões de cirurgia plástica de prótese de mama. Caramba. Então, assim, muita para coisa. mim, o que que eu penso? É o órgão que mostra a sexualidade da mulher, mais é a mama, né? Então, por isso Sim. essa procura é tão grande. E o Brasil, acho que a gente pode até comemorar, ganhou o primeiro lugar, que era dos Estados Unidos. Hoje o Brasil é o país que mais tem cirurgia plástica. Ai, que cirurgia plástica. Cirurgia No plástica. geral. Antes Olha eram os Estados só. Unidos, eles Uhum. sempre estavam em primeiro. Agora Uhum. o Brasil ocupou a posição de primeiro lugar. 2 milhões de cirurgias plásticas esperadas para 2023. Olha aí, tá vendo? E a maioria de mama. Então, se a gente for perguntar aqui, inclusive o pessoal que tá filmando, eu acho que quase todo mundo já fez uma cirurgia plástica. Será, gente? Será? Eu já fiz algumas, viu, gente? É? Vou Então contar. me conta. Eu também fiz algumas. Eu fiz algumas, né? Um upgrade aí, doutor Yuri. E você já fez? Eu já. O que você já fez? Eu já fiz uma lipoaspiração quando eu tinha 18 anos. Então, eu não Me te traiu. traí. Ah, você me Não, não traiu. te traí, porque eu nem te conheci, então... Verdade. Tá bom, tá perdoada. E eu fiz... Ah, sabia que eu fiz orelha de abano? Ah! Ela não era muito, assim, orelha de abano, mas eu fiz uma autoplastia, porque eu queria ela grudada, assim, Ah, entendi. na cabeça. E isso foi com ele, não traí também. Ah, faz esse procedimento também, doutor? Uhum. Faz? Você não precisa não, né? Não, Não, a orelha dela é linda. E fiz mamoplastia redutora, Sim. já reduzi a mama. Então, a gente fez mamoplastia redutora com prótese. Isso eu fiz antes de casar. Foi com ele É também. verdade. Foi. Ah, Você lembra, meu bem, por que que eu fiz? Sim. É porque eu achava a mama grande, né? Sim. E eu queria casar. Foi um ano antes de casar, eu queria casar de tomara que caia. Ah. E aí eu falei, você pode arrumar minha mama, porque eu quero casar de tomara que caia, esse é meu sonho. Ele, pelo amor de Deus. Falei, você nem tem filho, nem amamentou, eu, não tem problema. Aí a gente fez e eu casei de tomara que caia. Ah, realizou 2 sonhos. E a Valéria também, ela não me traiu, mas quando eu conheci ela, que ela foi minha paciente, você já tinha próstata, né? Já Como é que tinha. foi? Eu coloquei com 22 anos, Hum. porque eu não tinha nada de seio. Era retinha, retinha. E aí, o máximo que deu pra colocar na época foram 280 ml, por conta da pele, que eu não tinha pele. Coloquei, engravidei, amamentei, e aí cedeu um pouquinho. Aí, encontrei o doutor Yuri, e trocamos a prótese de novo, e tô super mega feliz. Eu Como é que foi fiz que você encontrou também. ele, Valéria? Então, eu já tinha ido em algum médico, um outro médico, um profissional aqui em Goiânia, e a minha prima tinha feito a mama com o Dr. Yuri. E eu vi o resultado e achei incrível. E ela me indicou, marquei uma consulta com o Dr. Yuri, que nessa época ele atendia em Anápolis, né? Uma vez por semana, consultas e retornos. Então, marquei uma consulta e, tipo assim, ali, depois da consulta, eu decidi, é ele, porque ele me passou muita confiança, esclareceu coisas que... Não é porque eu tenho um incômodo no meu corpo que eu acho que o médico é obrigado a fazer. Não. Ele fala o que vai dar certo, o que não vai dar, isso aqui vai ficar bom, isso aqui não vai. Então, assim, com uma conversa dos dois lados, eu tive mais segurança, mais confiança e decidi que eu ia fazer o procedimento com ele.
E ela foi decidida mesmo. Foi, né? Eu lembro que ela foi, eu falei, será que ela vai fazer mesmo? Poxa, ela é esposa do Caio, né? E o Caio foi comigo. Ele é a E Valéria ele foi Mota. junto, e na época ele tinha acabado de fazer implante. Tinha capilar, Eu lembro que ele né? tava Então, o com Caio boné, também ele já tirou a fez uma cabeça assim, tava cirurgia. É. todo careca. Não tava assim igual eu tô, né? Que o meu tá crescendo, minha Você graminha. fez também, né? Você Eu vai contar? fiz Vai. o nariz Sabendo! e fiz o cabelo. Percebi. Oh, e o tanto que é interessante que depois que eu fiz esses 2 procedimentos, a gente consegue entender tudo que vocês passam, né? É. Eu falei pra ele, Porque falei, tá vendo como é a você ansiedade fica é grande querendo o depois. resultado, Com e não certeza. vem, né? Tem dia que você fica com raiva do médico, tem dia que você acorda feliz com Tem ele. dia que você você fica com acorda raiva da preocupado. esposa, né? De tudo, né? Entendi. O doutor perguntou se meu nariz era feito, mas ele, por incrível que pareça, não é. É Você natural. acredita? É lindo, né? O seu nariz é lindo. Ele só perde pro da Elisa. Não, bem. Ele é mais empinadinho, doutor. Ai, E ela fala pra todo mundo assim, quem fez foi meu pai. mas O foi, dia né? que eu fiz a cirurgia do nariz lá em Brasília, o cirurgião plástico que me operou, Uhum. aí ele subiu lá no quarto pra dar a notícia pra Elisa, ela me Aham. contando. Que ele subiu, olhou pra ela assim, olhou pro nariz, aí olhou de novo. Falou assim, foi feito não, né? Não foi? Não, é de verdade, né? Ele, nossa, é bem bonito, né? Não, mas é Olha. perfeito, olha aí. Obrigada, É, verdade. gente. Meu sogro que fez. É meu sogro, é meu sogro. Parabéns. É meu pai. Tá, então deixa eu puxar esse gancho aqui pra gente Tá. começar a falar, né? Que senão a gente vai ficar só batendo papo. Sim. Eu queria assim, para nossos ouvintes que estão acompanhando, visto tudo isso da cirurgia plástica da mama, do tanto que isso é importante para a mulher, se eu decidir hoje, quero fazer uma cirurgia plástica de mama, né? Eu quero ou pôr prótese, ou fazer mastopexia, ou fazer mama redutora, depois a gente vai falar as diferenças, mas eu quis fazer isso hoje. Decidi fazer isso hoje. Como é que a paciente vai lidar com isso? Quais são os passos que ela tem que dar primeiro? Ela tem que fazer exames pré-operatórios, né? Normalmente o cirurgião plástico mesmo que pede, né? Você pede os exames pré-operatórios e em relação à mama, se ela for operar a mama, a gente tem 2 questões para analisar nesse caso. A idade dela e o risco, porque hoje em dia na mastologia, a gente trabalha com o risco da paciente de desenvolver câncer de mama ao longo do tempo, ao longo da vida dela. Sim. Então, se a gente for pensar numa paciente de risco habitual, porque a gente não precisa entrar nesse assunto de alto risco. Então, risco habitual, claro que esse risco também a gente estima com calculadoras específicas, na consulta com o mastologista, considerando dados pessoais, dados familiares, né? Então, se a gente for pensar em risco habitual, abaixo de 35 anos, ultrassom da mama, basta. Então chegou uma paciente lá no meu consultório. Isso. Valéria, tem 35 anos. 34 anos. Ela vai chegar no meu consultório, só ultrassom tá tranquilo. Ultrassom das mamas é a nossa indicação de todas as nossas diretrizes. Uhum. Claro que tem cirurgião que prefere fazer, também não é proibido, mas a indicação, nós estamos liberados e respaldados o ultrassom de mama basta. Tem algum motivo para ser só ultrassom? Sim, a paciente mais jovem, ela tem uma mama mais densa. Então, a mamografia não vai trazer muito benefício para nós. Até por isso, esse é o motivo mesmo do nosso rastreamento, da mamografia ser o nosso exame de rastreamento e começar acima dos 40. Né? Porque a partir dessa idade, a mama começa a ser lipossubstituída, ou seja, ela diminui o tecido glandular. Vai deixando de ser glandular e vai passando aumenta a gordura. Gordurosa. Isso. Então, abaixo a gente não tem muito benefício. É proibido? Não, não é. Mas a gente não tem tanto benefício. Então, pelas nossas diretrizes, acima de 35 anos, a gente faz a mamografia e a ultrassom. Lembrando que é exame pré-operatório. O exame de rastreamento, que é rotina, rastreamento para câncer, é acima de 40. Isso a gente está conversando sobre risco habitual, né? Então, abaixo de 35, só ultrassom. Acima de 35, ultrassom de mamografia. E mamografia. Legal, interessante. Ô, doutora, e esse rastreamento, ele tem que ser feito anual? Anual. É o período certo, assim, todo ano, depois dos 40, é necessário fazer? É necessário fazer mamografia. Eu sempre peço também ultrassom associado, mas hoje em dia, como a gente lida muito com o risco, a gente consegue calcular, estimar mais ou menos o risco da paciente, é indicado acima de 25 anos, entre 25 e 30, a paciente vá no mastologista para a gente estimar esse risco. Sim. E a partir disso, a gente vê qual é o período ideal e os exames que ela vai fazer ao longo da vida para rastreamento. Tá.
Porque hoje tem muita paciente que às vezes tem mutação genética, tem história familiar positiva, às vezes até uma lesão pré-maligna que a gente Sim. precisa avaliar de tempos em tempos. E, claro, de acordo com isso, a gente tem estratégias também, né, para redução de risco e diagnóstico precoce, né? Uhum. Então é Preventivo, isso. né? Preventivo, exato. Legal, porque isso preocupa demais, né? A maioria das pacientes que Com chegam pra gente, certeza. elas têm uma preocupação muito grande com nódulo, cisto, que são coisas assim, que quando vai fazer esses exames, acaba Uhum. aparecendo e isso gera uma dúvida, né? Uma Uma ansiedade, preocupação. né? Isso. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, que eu tô aqui com duas pacientes minhas, né? Olha a minha Uhum. Sim. situação, tem que ficar bem quietinho aqui, porque eles É. podem estar a brigar comigo. A Valéria já operou tem... Você operou que ano, mais ou menos, você lembra? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? É, Foi 2021, né? foi. 2000, Não, foi 22. foi 22? 22. É, que eu esperei a Manu ter uma idadezinha assim, pra mim ter um repouso bem sossegado, bem tranquilo, né? Ela tava com Isso, 2 aninhos. Que legal. isso. E a Elisa em 2016. 15, né? Porque a gente 15, casou foi em antes da gente casar. 2016 e eu operei um ano antes. Você operou 1 ano antes. E o que eu acho interessante é que são duas experiências muito diferentes. Tipo, você Sim. teve uma experiência e a Elisa teve outra. É. Então, assim, eu queria entender um pouquinho. Vamos começar com a sua? Vamos. Como é que foi, assim, que você. O que eu lembro, assim, bem por alto, sem dar spoiler, é É, que você estava prontinha para fazer uma cirurgia plástica, fez um determinado exame e aí tudo mudou, você ficou super preocupado, tipo assim, a casa caiu para você. nossa, Foi. gente. É, eu vou começar por aqui. Eu tava um pouquinho acima do peso, autoestima baixa, porque quando eu engravidei, eu já estava com algumas gordurinhas localizadas. Engravidei, minha barriga cresceu muito. Esperei 2 anos aí de prazo. Encontrei o doutor Yuri. Quando eu fui operar, eu queria mexer em tudo, gente. Eu falei assim, ó, doutor, dá papada ao joelho, é teu. Faça o que for preciso. Aí tá, né, gente? Então, como toda cirurgia, ele passou todos os exames que tem que ter feito. A gente tem que fazer uma investigação total para saber se o corpo tá ok. O procedimento, por mais que ele seja simples, é um processo cirúrgico, né? Que vai Uhum. anestesia, que vai todos os cuidados aí que vocês sabem. Com certeza. Então, nesses exames, tive um probleminha na mama. Então você foi em mim antes de ter, né? Eu pedi os exames É, eu não sabia de e a nada, gente nunca estava senti encaminhando para nada. isso, para É, cirurgia, e aí você recebeu o resultado. recebi o resultado. E o doutor passou, como a gente ia fazer a troca da mama, ele passou os exames, né, referente à mama. Quando eu fui fazer, teve um problema, um nódulo suspeito na mama O direita. primeiro exame, então, Uhum. foi tipo um de imagem, né? De O Foi um imagem. ultrassom, ultrassom. mamografia, eu não lembro, foi no Foi ultrassom? É. ultrassom. E nisso, assim, eu já tinha pegado os outros exames, o doutor já tinha olhado e tava faltando só esse. Então, assim, eu já tava preparada pra cirurgia, porque na minha cabeça tava tudo certo. Eu nunca tive Uhum. sintoma de nada, então na minha cabeça tava tudo certo. Então, assim, tava no salão, lavando o cabelo, preparando pra cirurgia, ansiosa, porque quando a gente quer uma coisa, gente, essa cirurgia É é um um sonho, é um sonho, né? investimento. Eu falo pra vocês, quem tem vontade, pesquise, ache um profissional de confiança e faça, porque só a gente sabe o que incomoda a gente. Cada um sabe É. o que incomoda, né, Com em cada um. certeza. Então, assim, façam. Quando eu recebi o exame, a doutora que realizou o exame, ela me mandou uma mensagem falando que precisava falar comigo. Daí, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Então foi a doutora Carol Fiune, ela me chamou, falei assim, já me fala porque eu sei que não tem alguma coisa errada. Ela, não, vem aqui que a gente vai conversar. Quando eu cheguei, ela falou que tinha um nódulo suspeito, né, na mama direita. Só que com a experiência dela, ela falou assim, Val, nós vamos fazer um exame, uma punção, é isso mesmo, doutora? Isso. Uma punção e nós vamos mandar para biópsia para a gente saber. Na minha experiência, pela textura e pelo formato, é benigno. Ela ainda falou isso pra mim. Uhum. Aí, mas assim, essa notícia a gente nunca tá preparado pra escutar, gente. É o imprevisto assim que ninguém espera de Você não quer que verdade. nada saia do caminho ali, que você tá Nada fazendo saiu do até a caminho cirurgia. e falou que é nódulo, falou que é um corpo estranho, você já fica ali, seu mundo cai, né? Então, assim, Uhum. foi um balde de água fria naquele momento ali pra mim. Aí
ela já entrou em contato com o Dr. Yuri, sem eu saber, só perguntou o nome do Dr. Yuri, já conseguiu o contato dele, já falou com ele, os dois começaram a conversar entre si. Tinha a doutora Elisa para me indicar, que é mastologista. Ela começou a entrar no nosso caso, né? Foi. Fiz o exame, mandou pro laboratório com urgência, porque eu queria realizar a cirurgia no dia que eu tinha combinado com o doutor. Já estava tudo preparado, a equipe, centro cirúrgico, hospital, tudo. Mandou com urgência. Quando chegou o resultado, não foi legal. Né? Teve sugestivo a malignidade. Isso. É Você isso, chegou né? a fazer uma punção, né? Cheguei a fazer a punção, mandou pro Isso. laboratório, né? E veio células sugestivas de malignidade. Isso. Então, ali Aí a nossa conversa mudou. mudou e pausou tudo. Eu acho que eu lembro, assim, que nesse meio período, tipo, o seu esposo me ligou, o Caio me ligou. Foi. E preocupado e perguntando que eu podia falar pra ele, que ele não ia falar pra você, mas que ele queria saber. E na verdade ninguém sabia, né? A gente não sabia. A gente não queria, não estava escondendo nada, né? Até porque a gente trabalha de uma forma que a gente fala para paciente como a gente gostaria de ouvir, né? A com gente não quer que certeza. esconder nada, né? E foi aí que você entrou, que eu acho Foi aí que eu eu coloquei entrei. vocês duas em Isso. contato, né? Porque Uhum. ela não era sua paciente, você começou com a Carol teve essa suspeita. Que ela é Foi. radiologista, Carol, né? Isso. E eu Então, também não queria mudar, assim, nada da sua cirurgia. Aí eu falei, Elisa, agora você vai ter que entrar em ação. Agora a gente vai ter que investigar, né? porque de qualquer forma, nós iríamos fazer a troca da mama. Mas aí aconteceu isso que a gente ia ter que decidir se ia dar continuidade, se teria que retirar. Ia depender da biópsia pra gente saber como prosseguir, né? Exato. No caso. O resultado podia mudar tudo, tipo, na sua vida, né? Podia Você podia mudar, sair de ficar linda, talvez ter que tirar a mama inteira. Um resultado que Exatamente. mudaria a vida dela, com certeza. E Exatamente. como é que foi que você recebeu, assim? Você lembra quando Lembro muito bem. Eu não lembro muito, que aí vocês entraram em contato, eu não... Sim, e quando veio essas células sugestivas de malignidade, né, foi por uma punção. Foi. Então a gente faz a punção hoje, mas ela não é o método ideal para diagnóstico mesmo. A gente não podia bater o martelo, né? Então eu sugeri uma core biopsy, que é uma biópsia guiada pelo ultrassom, também é bem menos invasiva do que uma cirurgia, e tira um pedacinho, um fragmento da lesão. E aí sim dá pra gente diagnosticar, bater o martelo. E quando a gente fez a biópsia, veio uma lesão benigna. Sim. É uma lesão rara, lembra? Uma lesão rara, benigna, que era normal na punção virem células sugestivas de malignidade, normal, assim, comum desse tipo de lesão. Sim. Bem rara. Eu falei, Valéria, uma lesão rara, né? Tinha que cair logo para você, né? Exato. Mas aí, ela nem teria, por exemplo, se tivesse tido uma biópsia antes, só desse nódulo, se a gente não tivesse tido aquela PAF sugestiva de malignidade, a gente nem teria indicação de tirar, né? Porém, a gente decidiu em conjunto, vamos tirar a lesão inteira para a gente estudar, já que você vai operar, né? Vamos tirar guiada. Então, a gente fez uma marcação pré-operatória que foi com semente, né? Semente de iodo. A gente tirou guiada e mandou a peça inteira para biópsia, que aí não tem mais nada mais fidedigno do que isso. E aí eu poderia dar uma segurança para ela, olha, você está bem, fica em paz, entendeu? Vai recuperar, vai viver sua vida. E também a gente conseguir te orientar quanto ao acompanhamento, né? Quanto à sua rotina normal. E graças a Deus veio uma lesão benigna. Graças e foi correto a Deus. fazer, Foi um porque susto, né? você com 2 diagnósticos, você fica meio confusa, porque você fala assim, não, esse aqui tá sugestivo, esse aqui tá benigno, e agora? Vou acreditar em qual? Exato. Né? Por mais que tenha algum erro, mas na cabeça da gente, aquilo ali vai ficar martelando. Exatamente. Então, plantamos a sementinha, como a doutora me orientou, no dia da cirurgia, entrou a medicina nuclear junto com a doutora e nós fizemos a retirada de todo aquele corpo ali estranho. Foi isso? Aquilo que não te pertencia, né? Não me pertencia. E graças a Deus foi uma lesão benigna. Porque a gente pensa assim, não, por muitas diretrizes, né? Não, a lesão dessa forma não precisa tirar e tudo. Mas a gente está tratando um ser humano, né? A gente está conversando com uma paciente que tem medos. A gente pensa, se fosse em mim também, eu ia querer tirar a lesão inteira. Com esse diagnóstico, né? Imagina, se alguém veio e falou que tem célula sugestiva de malignidade, gente, tira isso tudo e vamos analisar ele todo, né? E mais um motivo, né, doutora, de fazer essa rotina aí de prevenção. Porque se eu não fosse fazer
a troca da mama, eu não ia saber disso tão cedo. Não Ia ia esperar os saber. meus 40 anos para começar a fazer exames de rotinas, mamografia, e aí poderia ser tarde, Uhum. né? Exato. Então, assim, eu acho que quanto antes você ter uma rotina ali com um médico, com um profissional, entendendo seu corpo, Exato. vendo se tá tudo certo, eu acho que é o melhor passo, né? Com certeza. Independente da idade. Independente da idade. Quantas pacientes a gente descobre em pré-operatório de cirurgia plástica, Pois é. descobre câncer? No pré-operatório, a gente já teve o caso de uma paciente que foi Já. fazer cirurgia plástica, um caso tipo caminhando como o seu, só que o seu mudou, né? Foi para um lado bom dela. É. Não, Aham. ela realmente era uma lesão neoplástica que a gente teve que tirar, né? Dela, em vez de fazer uma cirurgia estética, foi uma cirurgia oncológica com reconstrução, né? E aí eu lembro assim que a cirurgia da Valéria, ela queria fazer tudo, né? Eu acho que ela só tinha feito cirurgia plástica à mama Só a quando você mama. me procurou. Então ela tinha o desejo de fazer um monte de coisa, já tinha tido a Manu, A né? Então. Manu. E aí eu falei, ó, tá no limite. Isso que a gente vai fazer tá bom, vai ficar top. Você não precisa tanto, mas a gente vai fazer isso e vai dar certo. Aí depois ela chega essa história de que tem que tirar o nódulo. Ainda mais uma ainda, né? E, Outra e isso é cirurgia. interessante porque eu tenho muita paciente que tem nódulo e fala, doutor, então lá na hora você tira o nódulo, ok? E isso envolve uma logística, né? Tipo, você teve que ir lá na Total. medicina nuclear, colocar semente. Gente. Porque o que eu explico para elas é que quando você vai fazer a cirurgia da mama, você abre a mama para fazer uma mastopexia, por exemplo, e aquela lesão que aparece no exame de imagem, quando você olha lá, você não vê a diferença. Ela é igual a toda a mama, então você não vai lá achar. Você precisa de toda essa logística, leva um É. tempo com essa semente, com o probe, para localizar. O probe é como se fosse, eu falo para elas que é aquelas minas procurando bomba, assim, é. Aí achou. É Ela porque o acha, probe vai aumentando. capta a radiação. E aí ele faz um barulhinho. Então, por exemplo, quando a mama tá aqui, a lesão tá aqui, quando ela chega pertinho da semente, Então, ele, essa ele faz semente um é um barulhinho. metalzinho. Ah, Seria um É uma metal. semente radioativa, é uma né? Radioativo. sementinha mesmo, Ah, de tá. iodo, tem iodo radioativo Ah, tá. dentro dela. Então Eu ele tenho até vai. o vídeo, eu vou te mandar depois, Ricardo, o vídeo Né? da cirurgia Ah, dela. tem mesmo. É. E ele vai, ele emite radiação e o probe capta. Então, quando chega perto, faz um barulhinho. Tu, 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 tu. E aí Aham. você sabe que tá ali. Aí dá pra você procurar ali. Só que isso leva um tempo, né? Ainda mais o Sim. seu, que era muito pequenininho, né? Era. E eu tenho pacientes que têm 30 nódulos na mama. Tem pacientes que têm 5. E aí, vamos tirar na cirurgia. Isso aumenta muito o tempo cirúrgico. E se é Com uma lesão certeza. que foi acompanhada, que você sabe que não é maligna, tá tranquila. Eu sempre falo, não tem raiva das suas bolinhas, elas estão bem. Uhum. Eu tenho uma, e eu Sim. fiz cirurgia já e não tirei, ela tá aqui, sabe? E acredito. A gente tem que acreditar na ciência, né? Tá Sim. tudo bem, é um fibroadenoma, tá maravilhoso. Não precisa tirar, vai fazer sua plástica, depois você volta aqui. A gente vai continuar acompanhando, tá tudo bem. É porque, na Sabe? verdade, assim, só para esclarecer isso, quando tem tantas lesões assim, e você vai para uma cirurgia estética, quem me traz a segurança é a Elisa. Porque se eu for tirar É, todas, eu vou comprometer a estética da mama, Exato. né? E às é, vezes eu não vou conseguir, o tempo cirúrgico vai ser longo. Então, quem traz a segurança é ela, de ver o exame, de às vezes, um caso igual o seu, indicou a biópsia. Mas a maioria dos casos, o que flui bem, pelo exame, Pelo pela exame, consulta, né? ela Pelo consegue. a formato, gente por consegue tudo, dar uma doutora. segurança, Assim. né? Tanto para paciente quanto para o cirurgião. A gente não quer que a paciente tenha uma doença e vá para uma cirurgia enquanto ela tinha que estar tratando a doença, né? Sim. Então, e o cirurgião também não quer uma paciente saudável e rígida para ele poder fazer o trabalho dele, né? Exato. É. Porque a hora que eu cheguei com essa primeira biópsia, o doutor falou, nós vamos pausar aqui. Eu não vou te operar desse jeito. Ai, Vamos investigar, eu tenho a doutora Elisa para te indicar. E aí ela vai monitorar e quando tiver tudo ok, a gente segue o plano. uhum, isso mesmo. Adiou uns 15 dias, eu acho. É, fiz tudo. Eu Foi, acho que 15 a foi. 20. Mas foi até rápido, porque eu Porque a acho que você biópsia a gente descobriu teve isso, era tipo que. 2 dias antes da cirurgia, 3, não Eu sei. vim em Goiânia numa consulta com a doutora, Foi. ela analisou tudo, né? Uhum, E depois voltei pro doutor Yuri, aí tem a questão da agenda, que a agenda do doutor já tinha sido reservada pro meu dia, aí nós conseguimos um encaixe lá, e aí deu certo. Deu certo. graças a Foi uma Deus. das poucas cirurgias assim que extrapolou a quantidade de horas por essa, mas era por um motivo bem Ah, justificado. com certeza, né? Valeu a pena. Valeu E, demais. Né? um desfecho que a gente só comemora, né? É, Aham. Mas graças a Deus. esse é um medo que as pacientes têm. Esse é um dos principais, que elas chegam com medo, nódulo, cisto. Mas tem outra coisa que preocupa muito, e vocês como mulheres podem contar isso
para elas e para mim, Uhum. que é a questão da amamentação, né? Com certeza. Você colocou sua primeira prótese, você tinha 22 anos. 22 anos, você não tinha Manu, Não e você fez a tinha sua também, eu acho que não tinha Eu o tinha Vicente, filho, você fez em não. 2015, né? É. Como é que foi, assim, essa decisão que você tomou de colocar, o cirurgião te orientou sobre a amamentação e você conseguiu amamentar? Só para registrar um dado aqui, se você pegar todas as mulheres e analisar quantas conseguem amamentar até 6 meses, vai dar 30%. Então, muitas vezes, a mulher ela não consegue amamentar por uma estatística, por um outro motivo qualquer, e às vezes Uhum. atribui isso à cirurgia plástica. Então, eu Sim. queria ouvir um pouquinho, assim, dessa experiência sua e depois da Elisa. Como é que foi, assim? Quando eu coloquei, como eu disse, tinha 22 anos. Então, assim, eu não tinha nem planos de ter filho naquele período ali. Uhum. Inclusive, fui ter filhos 9 anos depois. Mas mesmo na consulta, né, no preparo, eu questionei essa hipótese com o médico. E se por acaso eu vir, né, a engravidar, amamentar, ele me passou que não teria problema nenhum. Já, eu acho que é 1 ano depois que tem um tecido que cobre Uhum, a tipo uma prótese, a cápsula. cápsula, né? Então já estaria ali no período que poderia acontecer. Amamentei depois de 9 anos. Amamentei por 4 meses. A prótese eu não tive problema nenhum. Não teve nada de interferência que eu falasse assim, é porque eu tenho prótese, nenhuma. Uhum. Eu tive, foi porque o mamilo feriu, eu senti muitas dores, Uhum. e eu tive um problema no rim, e fiquei internada e não queria que minha filha ficasse indo amamentar no hospital, e tava numa pandemia. Uhum. Então, nesse período aí eu cortei. Agora, referente à prótese, eu não tive problema nenhum com a amamentação. Uma das coisas, então, que mais te prejudicou foi esse problema no mamilo. Só o problema no mamilo que o pessoal fala, né, que é a pega errada. Então, como eu era mãe de primeira viagem, tava ali sendo orientada por uma doula, mas mesmo assim aconteceu de ferir, eu tinha muita sensibilidade Uhum. no seio. Então, foi o período que eu consegui amamentar, foram 4 quatro meses. meses. E E, conseguiu bem, né? Eu consegui, assim, era um sonho pra mim conseguir amamentar. Então, assim, eu fui além da minha dor. Eu colocava uma fralda na boca, lágrima descendo, mordendo, mas eu queria amamentar. Te entendo. Descobri o laser. O Maravilhoso. laser me ajudou muito, porque assim, na primeira sessão, ele não é assim, aquela coisa assim, sarou, não. Mas a próxima mamada que você dá, você já sente menos dor. Uhum. Então, assim, ele vai cicatrizando aquela ferida que o bebê não dá tempo, né? Que na hora que cria uma casquinha, já é hora de já era mamar de de mamar de novo. novo. É. Então, assim, fiz o laser e foi a melhor coisa da minha vida. Quando parou de doer, que eu tava tendo prazer em amamentar, eu tive uma infecção urinária e precisei ser internada. Uhum. Senão, eu tinha amamentado até os Se 6 meses até 6 meses. tranquilamente, com prótese, sem dores, que já tinha passado essa fase aí do dolorido, do machucado. Olha, eu não sabia que ela tinha passado por uma experiência tão parecida com a sua, né? Ah, mas eu acho que isso a maioria das mulheres passam, porque na verdade não é nem apenas a pega errada, né? É um estímulo que o mamilo não está acostumado. Não está. Então ele escoria. Você vai tomar banho, ele arde. A água passa no mamilo e arde, você chora. Eu não tinha nem bico, doutora, Olha aí, quando gente, que eu ganhei judiação. neném. Então, assim, eu fui super feliz na minha gestação, não tem nada no meu resguardo, tudo. A única coisa que eu posso falar, assim, que eu sofri foi a amamentação, que é uma dor que eu jamais vou esquecer na minha vida. Olha só. E Ficou marcado, então. Ficou marcada, assim, porque eu olhava. Quando minha mãe chegava com a neném que falava assim, é hora de mamar, eu arrepiava dava da cabeça desespero. aos pés. Eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu já colocava a fralda e tinha dia que eu nem conseguia olhar pra ela direito, assim, de tanta dor, porque ela precisava mamar. Que eu queria, aquilo ali Uhum. é saúde, né? O leite materno é saúde, pelo menos assim, os primeiros meses. Mas eu fui até o meu limite, consegui. Mas aí aconteceu, né, de ter essa infecção urinária e eu fui cuidar dela. E com certeza foi muito bom esse período que ela mamou, né? Foi. Já foi muito bom para a É. imunidade, até a parte O afetiva colostro também, o lá, né? colostro, com certeza.
esse instinto maternal realmente é divino. É. Porque eu fico imaginando assim, o homem, eu acho que ele, se ele tivesse um bebê, ele ia falar, olha, a primeira pega, ele, não. Não. Mamadeira, Pode traz trazer mamadeira. a mamadeira, vem Eu não aqui. consigo. Gente, eu fiz uma cirurgia imensa com o Dr. Yuri, depois ele vai falar passo a passo. Mas a dor que eu senti na amamentação não compara nada que eu já senti na minha vida. É mesmo. Eu Não também compara não. nada. Nada. O doutor falou assim, ó, vai sentir dor, sua cirurgia foi Mas você grande. foi muito bem. Nossa. Mas não compara, doutor. A amamentação não. É, Eu É isso lembro, aí. assim, algumas lembranças que eu tenho dessa época era de exatamente isso que você me descreveu. Eu saí do quarto à noite, de madrugada, porque o Vicente tinha chorado, e quando eu ia pra sala, a Elisa tá segurando ele e chorando, é. né? Teve dias que o Caio, assim, nossa, ele me ajudou muito, porque à noite eu tirava o leite, Uhum. colocava, congelava pra ele dar à noite, pra ter tempo do meu peito cicatrizar. E nisso eu não queria que ele desse na mamadeira, porque eu tinha medo dela esquecer o peito. Ela não pegar E mais, aí né? ele pegava e colocava numa seringa e colocava na Ai, boquinha dela. gente. Aí aquilo ali pra mim doía mais que a dor da amamentação. Uhum. Porque eu falava assim, gente, eu tô aqui com o peito cheio de leite, transbordando, graças a Deus, e não consigo amamentar. E a gente se cobra muito, porque fala assim, ah, mas todas as mães conseguem e eu não consigo, Uhum. né? É. Então, assim, mas aí foram 2 dias, foi o prazo, assim, do peito respirar e cicatrizar com laser e depois dá tudo certo. Cada Eu caso. acho que você graças teve a uma Deus. experiência parecida com laser. Como é que foi? Eu lembro que foi alguém lá em Foi. casa também. Foi a época da pandemia também, Foi, né? aham. Qual é o mês da Manu? A Manu nasceu em outubro, a pandemia começou em fevereiro. Então ela já tinha nascido. Já tinha É que ela nascido. tinha uns 4 meses, né? 5, é. 5 meses. É. Foi uma época muito difícil, né? Foi. A pandemia começou, eu estava grávida ainda. Então ela começou em março, fevereiro, março. Eu tive o Vicente em junho. Ah, sim. Então, assim, questão de hospital, não podia visitar, os avós não podiam ir. E graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito boa na minha vida, que foi a Vani, Uma que é enfermeira. uma enfermeira, que Uhum. ficou com a minha prima. E, coincidentemente, ela era minha paciente. Eu tinha Olha. tirado o nódulo dela. E depois eu fui descobrir que ela era babá dos nenéns da minha prima. E aí eu falei, então você fica comigo, porque eu já tinha uma Uhum. confiança. E ficou comigo na pandemia. Então, isso foi muito bom, porque a gente não podia receber visita, a gente não podia receber nada. A maternidade, o puerpério, principalmente, é muito Nossa, solitário, é né? muito. E eu achava que eu ia arrasar na amamentação. Porque eu pensava assim, não, eu já ensinei tanto, já fiz tantos partos, já ensinei mesmo. tantas mamães a amamentar. Eu sei a pega correta, eu sei tudo, eu vou arrasar. Quando eu cheguei lá, nada. Nossa. Fez uma fissura que dividiu o mamilo no meio. Aham. Claro, eu falei, não, vai melhorar, e vamos pro laser e tal. E aquela primeira semana, no 6º dia de nascida, eu tive a minha primeira mastite. Ai, meu Deus. Então já começou, e aí comecei a entrar no antibiótico, e a gente não quer dar o braço a torcer, né? Não Porque quer. como você falou, nossa, todas as mulheres conseguem amamentar, só que as pessoas só falam as coisas boas. Ninguém me né? avisou sobre essa parte. Ninguém fala coisa ruim. Ninguém. Exatamente. A dificuldade que a gente passa no puerpério, o turbilhão hormonal, né? E aí beleza, fui tratando, e mesmo assim não melhorava e não melhorava, até que eu chamei uma outra consultora. Eu lembro que ele tinha 16 dias de nascido, e nisso ele tava ganhando peso, tava tudo bem, mas era dor, e eu chorava, e eu chorava. Eu lembro de mandar uma mensagem pra minha irmã e falar assim: olha, infelizmente eu não vou conseguir amamentar seu sobrinho. Uhum. Sabe? Ela amamentou muito bem e tudo, e ela, ó, se não conseguir, esquece. Tá? Tá Você tudo fez seu bem. melhor, Não tá sofre. tudo bem, não sofre não. Uhum. Ela já tinha tido o segundo dela. Sofre não, pelo amor de Deus, isso é coisa de marinheira de primeira viagem, você vai ver que depois a gente não fica sofrendo por causa disso e tal, beleza. E aí chamei um outro anjo, que foi a Flávia, uma consultora de amamentação, que me ajudou muito, e que nisso, quando ela foi me ajudar e organizou a pega direitinho, não doeu mais. Ele continuava aberto, mas não doía. Então, ele demorou 3 meses para cicatrizar. Nesses 3 meses, eu tive 6 mastites. Meu Deus, E eu febre e dor. Febre e dor. E eu brinco que eu tive a doença certa, porque eu sabia tratar. Ai, meu Pelo menos Antibiótico na casa era igual a água, assim. eu me diagnosticava e eu tratava.
Mas tem casos que tem até que drenar, não é, doutora? Tem, aí faz pus, né? Graças a Aham. Deus não cheguei Não nesse chega- caso. Tá. Mas Ela chegava, pegava minha mão, amor, pega aqui, eu acho que eu tô com mastite. Eu vou começar a tratar, porque senão vai ter que drenar, e eu vou ter que ir pro centro cirúrgico, eu não posso, eu tenho que amamentar. É, exato. já estava na E a pandemia. nossa loucura é tão grande, né, que o Vicente parou de ganhar peso. É, porque aí abala tudo, né? Você Aham. começa a E eu só, ver coisas. eu só assim, abri mão e tentei, aceitei complementar, porque ele desidratou. Você imagina? Aí não, não, agora tudo bem. Entendeu? Olha só a nossa loucura, né? É, Isso ele tinha o quê? Então, 4 meses. tinha 3 meses. 3. Você amamentou até os 3 Amamentei para 4, 6, 6? amamentei 6, É, depois você complementando, complementou, né? verdade, é só Com a complementar. fórmula. Isso, com Uhum. fórmula, que graças também, a aí Deus eu- existe fórmula. É, graças a Deus. E a Vitória foi a mesma coisa. Eu achei que eu ia arrasar também, ó, já foi tudo certo, não vou passar por aquilo mais. Eu passei um mês de dor de novo. Sentiu, então, na Aham. segunda? Consenti Sim. também. Mas aí, terceiro Foi um mês também, ela pouco mais começou tranquilo, a não ganhar peso também. E foi mais tranquilo, eu já estava bem preparada. E foi muito mais leve, né? O segundo é assim, libertador, que você leva as viveu aquela coisas mais experiência, né? fácil. Não que vai ser igual, mas você tem uma ideia de como vai ser, tá preparada para uma dor, para uma fissura, alguma coisa que vir a acontecer. Exatamente. Mas assim, voltando ao assunto da prótese, acredito que não tenha sido nada relacionado à prótese, né? Uhum. E a minha cirurgia foi mamoplastia redutora, então tem aquela cicatriz em T invertido, Uhum. né? Então tirou bastante tecido também. E Uhum. mesmo assim eu consegui amamentar. Sim. Eu sempre falo que meu cirurgião foi muito bom, preservou meus ductos, que são os canaizinhos que vão leite, né? Então, Aham. graças a Deus, eu consegui amamentar. Mas pra você ver, assim, interessante, né? São duas cirurgias completamente diferentes. Isso. Você, quando você fez, você só colocou a prótese. Sim, Você colocou pelo sulco, fez um cortezinho aqui embaixo. foi. E a Elisa fez uma redução de Não, mama. foi que Foi bate. embaixo, né? Uhum. E a Elisa fez uma redução de mama. Foi. Então, muitas vezes a paciente chega para mim e para perguntar essa questão da amamentação. Quando é um caso igual o da Valéria, eu falo assim, ó, a chance de você conseguir amamentar é muito grande, porque você não mexe na mama, você faz um cortezinho aqui e descola totalmente abaixo da mama, coloca a prótese e acabou. Você não mexe nos ductos, nos canalículos Exato. que levam o leite lá para o mamilo. Então, ok. Só que mesmo assim eu já ressalto. Você sabia que 30% das mulheres só que conseguem amamentar até os 4 meses, porque de repente o paciente não consegue por outros motivos, como o de vocês, e atribui isso à prótese, ela fica frustrada. Né? Tipo, por que que eu fui fazer uma cirurgia estética? Eu não precisava disso, agora não tô conseguindo amamentar meu bebê. E às vezes não tem nada disso. Tem nada. Com certeza. E do outro espectro tem a Elisa, que é uma cirurgia que a gente reduz muito a mama, ou seja, tira muito tecido, tem corte na areola, que mexe nos ductos, mas mesmo assim, Conseguiu Conseguiu. preservar uma grande parte dos ductos, né? muitas pacientes conseguem amamentar. Exatamente. Foi Mas muito bom. eu acho muito interessante a dedicação de vocês, né, para isso. Ela fazia a mesma coisa que você, além de amamentar, ela ordenhava para tentar espaçar, para não. Porque assim, o estresse também, ele vai secar o leite. Com certeza. Então, se você não tá bem, você já não tá bem psicologicamente, que ali você já espera uma dor, você pensa assim, ai, minha filha não tá sendo alimentada da forma correta. Então, o Caio, pra me ajudar, ele achou esse caminho de me deixar descansar na madrugada e amamentar com a seringuinha no cantinho da boca da Manu durante a madrugada. E isso foram 2 dias. Depois de 2 dias eu consegui amamentar bem mais calma, bem Olha mais que tranquila. bênção, né? Que bom. Então, porque eu tinha medo. Eu falava assim, gente, eu só chorava. Aham. Então, assim, só chorava e sentia dor. Falava assim, agora que meu leite desceu, porque a cesárea, meu leite desceu com 5 dias. Depois de 5 dias que meu leite foi descer. Aí eu falei assim, gente, pedi tanto pra ter leite, agora aqui não tô conseguindo. Então foram 2 dias com esse descanso, com essa forma de amamentar que foi ideia nossa lá. E aí deu tudo certo Olha aí que pra maravilha. continuar amamentando. Meu peito já cicatrizou, continuei com laser também, até
ficar bem cicatrizadinho, mas o meu saía pedacinhos, assim, ó. Teve um dia que eu peguei sangue na boca da neném. Nossa, é desesperador, É, né? você passava por isso também, né? Nossa Senhora. É desesperador. Mas isso ninguém conta, viu, Não Lara? conta. As pessoas só contam que, ai, o meu coração Só fora do romantiza. peito, e como eu vivia sem você, e mal conhece a criança. E eu acho que talvez elas esquecem, né? Porque, por exemplo, sua mãe deve ter passado por isso, minha mãe, e ninguém fala, porque acha que Meu fica ali Deus. no lugar A ali. natureza é muito Vamos ver sábia, daqui. né? Deus é sábio. É. Ele vai fazer a gente esquecer para ter outro, porque ele quer que a mulher, nossa função, né, maior é A procriar. enfermeira que cuidou de mim, ela falou isso. Eu falei assim, olha, eu tô decidida, eu vou ter só um filho. Minha experiência é essa, tô Tadinha. realizada. Ela falou assim, não, essa dor você nem vai lembrar. Você vai ter um filho não por você, mas por ela. Pela Manu, Pra ter entendeu? uma irmãzinha ou irmãozinho, né? Ó, que legal. É isso aí. Mas eu ainda lembro. Não dá Tem pra pouco tempo, esquecer. tem pouco tempo. Vocês foram mamães de pandemia, né? Somos mamães de de pandemia. pandemia, os bebês são de E aí, pandemia. assim, eu acho que uma outra coisa que traz isso, essa questão do silicone, de amamentação, que ficou muito em moda, né? Virou muito moda. E você que é, tipo, a Valéria convive com os famosos, é muito chique. Então ela deve ver isso muito mais que a gente. Surgiu uma moda na pandemia que, por curiosidade, teve em alguns momentos da pandemia que o número de explantes de retirada de prótese foi maior do que o número de colocação. Em alguns momentos essa curva fez essa diferença. Eu acho que as pessoas ficaram muito em casa, muitas cirurgias também não eram permitidas, né? Sim. Cirurgia estética, mas tirar uma prótese era permitido. Então a gente tem muito polêmico, é um assunto muito polêmico isso, né? O que que silicone causa, o que que silicone não causa, o que que é uma síndrome ásia, o que que é uma Doença do doença do silicone. silicone. Então, eu queria saber assim de você, até para eu reviver aí esses meus conhecimentos. O que que pode ter dessas duas doenças? O que que são sintomas para tranquilizar quem às vezes vê isso de uma pessoa influenciadora e fica ali imaginando no cantinho dela, pô, será que eu tenho isso? Será que isso está acontecendo comigo? A gente teve uma paciente, né, que Sim. passou por isso. Eu posso até comentar o caso dela. Porque nesse mundo nosso de fake news, né, que uma famosa fala uma coisa e tá sentindo um monte de coisa e relaciona, associa aquele tanto de sintomas à prótese. Sim. O nosso papel como médico é fornecer informações de qualidade. Então, a gente tem que esclarecer o que a gente tem de evidência científica em relação a isso, né? A prótese é o dispositivo médico mais estudado na nossa classe, na classe médica, nos últimos 50 anos, né? E a cirurgia mais realizada no mundo. Então, a gente estuda bastante e a gente quer o bem, porque ela proporciona realmente aumenta a qualidade de vida. A prótese, porque ela proporciona um aumento da autoestima, Com certeza. né? E no caso de câncer, por exemplo, ela proporciona para a paciente uma reconstrução que não a deixe mutilada, né? Um tratamento. Então, na pandemia, começou nos Estados Unidos, começou essa história de doença do silicone, que aí criaram associações, aqui no Brasil também tem a Associação Inimigos do Silicone, que eu acho que é válido, claro, entendeu? A gente não pode banalizar os sintomas, o que as pacientes sentem, né? Nem a vontade delas de retirar a prótese, mas o que a gente tem de evidência é que não é reconhecida como doença na nossa classe, entendeu? Então, assim, a doença do silicone, do jeito que está passando nas redes sociais, do jeito que está se divulgando, ela não é reconhecida. O que ela é, na verdade? Não tem exame que comprove, mas é uma constelação de sintomas. Então, a gente chama de síndrome. É uma constelação de sintomas que inclui depressão, ansiedade, alteração da libido, alteração do sono, ganho de peso, intolerância alimentar. São sintomas inespecíficos, muito comuns a várias doenças, normalmente, principalmente autoimune, às vezes, e mais comum ainda a nossa vida corrida. Você não se alimenta direito, você não faz atividade física, que você está sempre ocupada, a cabeça, você não tem um período para você respirar, para você pensar na vida, você está sempre ali no celular, né? E principalmente na época da pandemia.
em que todo mundo estava ansioso, ninguém Isso sabia o que apareceu ia mais, né? acontecer. Isso apareceu mais. Então, a gente pensa, na nossa área, a gente tem uma palavra que é somatização, que a gente acaba sentindo uma coisa e a gente acredita que aquilo ali é por causa de alguma coisa, ou então... Corpo estranho que tá ali no seu corpo. Exato. Então foi isso, né? E aí algumas pacientes fazem o explante e passam por um período até que a gente chama de lua de mel, que tira e temporariamente elas param de sentir. Então elas ficam ótimas. Porém, pela nossa experiência, 4, 6 meses depois, os sintomas voltam na mesma intensidade e aí você pensa, Que não era será a que prótese. era? Né? Enfim, mas nisso também, a prótese, como você falou, é um corpo estranho, né? E tem algumas doenças autoimunes que se manifestam a partir, por exemplo, uma pessoa propensa à doença autoimune, tem alguns dispositivos que você coloca que a pessoa começa uma doença autoimune a partir daquilo. Até, às vezes, um estresse muito grande. A pessoa passa por um estresse muito grande, ela tem propensão à doença autoimune e ela começa uma psoríase, ela começa uma tireoidite de Hashimoto, ela começa dor articular. E aí a gente tem uma síndrome que é reconhecida, é uma doença reumatológica, ela é reconhecida pela nossa classe, tem estudos robustos sobre ela, que chama síndrome ásia. Então a gente tem que pensar que a gente tem que diferenciar a doença do silicone real e a síndrome ásia. A síndrome ásia significa é uma doença autoimune induzida, né? Uma doença, né? Uma síndrome autoimune induzida por adjuvante. E esse adjuvante é o corpo estranho. Então, uma vacina pode fazer isso, o silicone pode fazer isso. E como o silicone é muito estudado, assim, os estudos tentaram relacionar e associar a prótese, então teve muita pesquisa em cima disso. E hoje, sim, realmente, algumas pacientes passam por essa síndrome rara, Que é raríssimo. que foi o caso Eu da não nossa tenho paciente. conhecimento, eu acho que eu nunca li nada e ouvi falar. Se falasse pra mim a doença do silicone, eu imaginaria que fosse assim uma rejeição do corpo. Entendi. Eu ia associar isso. Entendi. Então Olha esclareceu pra mim, porque eu não sabia. E a rejeição é algo totalmente diferente, De uma Totalmente. um doença, pouco né? mais real e concreto e presente, que é a contratura capsular, né? Você coloca uma Sim, prótese É, e seu organismo entende aquilo como um corpo estranho e ele quer expulsar aquilo, sim. isso. né? E isso pode levar 6 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos. Em algum Ah, então não tem momento, período, assim, não é rápido. não é Não rápido, Não necessariamente. diminuiu necessariamente. muito com a evolução dos implantes, né? Mas isso vai muito da paciente e de alguns outros fatores que a gente ainda não sabe. Se teve uma contaminação na hora de colocar a prótese, Sim. se sangrou demais. Então, tem uma série de fatores. Paciente que tem doença imunológica, É. que contribui. Então, essa entidade, que é a contratura capsular, que é a rejeição que a gente fala, é 2%, 3%, varia dos estudos. Enquanto que a síndrome ásia é muito mais rara, Muito mais né? Muito rara. mais rara. A resposta da paciente é individualizada e não previsível. Então, a gente nunca vai saber quem é que vai ter uma resposta exacerbada, quem vai desenvolver realmente uma doença autoimune. E essa doença é diagnosticada, tratada, a gente suspeita, né? Sim. E é tratada e diagnosticada com reumatologista, tem critérios, não tem exame que comprove. Então, no caso da nossa paciente mesmo, ela teve manifestação cutânea. A mama começava a ficar vermelha, e ela me ligava, doutor, eu tô com doença do silicone. Eu, calma, Que começa vamos aí com no calma. Google, né? Deve ler de tudo Isso. ali. Ela, pelo amor. E essa paciente tinha uma paciente oncológica. E com Ela teve prótese. uma lesão na mama, teve que tratar. Na verdade, Câncer de assim, mama. quando é um amor ela, quando ela me Ela é ótima. procurou e ela veio em mim através da Elisa, ela já tinha prótese, ela tinha colocado com outro colega. Sim, E aí ela descobriu essa lesão na mama, precisava ser retirada. sim. E, e antes de tudo isso acontecer, quando ela pôs a prótese pela primeira vez, ela já começou a ter Esses manifestações sintomas. Ela tinha cutâneas, manchas, assim, alergia na pele, vermelhas. E alergia cortava, na E só na testa, queimava. mama. não, na testa, nas Ah, costas. Começou mancha na testa. E aí, mas isso não era uma coisa, a gente até atribuiu ao tipo de prótese, que ela usou um determinado tipo de prótese, falei, ó, vamos colocar outro tipo, que é uma prótese menos alergênica, vamos colocar essa. E aí a gente fez a cirurgia, a Elisa tirou a lesão, eu reconstruí, coloquei a prótese, ok. Ficou um tempinho bem.
pouco tempo depois, meses depois, ela já começou com as manifestações tudo de novo. Isso. Tudo de novo, e no consultório, Júlia, tem que tirar essa prótese, tem que tirar essa prótese. E eu fui claro com ela, falei, ó, a cirurgia de explante, ela não é uma cirurgia que vai te deixar feliz esteticamente, né? Ela é para tratar uma doença, que às vezes a paciente chega com aquela expectativa Sim. de tirar a prótese e ficar com a mama linda, É. né? E é totalmente diferente, porque quando você coloca um implante, você viveu isso, né? Sua pele estica, Estica. fica bonito, mas você não, se você tirar ele, você não tem mais volume de Não mama. tem. Então a gente tem que meio que fazer Pelo malabarismo, contrário, né? Vai ter mais pele mais pele. e vazio ali, né? Só o É chão. desafiador, né? E aí a gente tem que fazer malabarismo para reconstruir isso. Pode usar gordura para Sim. enxertar tudo, mas esteticamente não fica bem. É. Fica médio, vamos dizer assim. Igual você, fica médico. E aí ela falou, mas eu quero tirar mesmo assim. Eu falei, tá bom, vamos tirar. Tiramos a prótese, ela viveu esse período de lua de mel, né? Viveu. E passou pouco tempo, voltou todas as alergias Uhum. dela. Então, ou seja, não era uma síndrome ásia, não era uma doença de Isso do silicone. silicone. Era algum outro tipo de alergia que não tem diagnóstico, ela já investigou demais. Ela é super esclarecida, Sim. tranquila. Então, foi isso. E ela foi gente. sincera, né? Que ela entrou em contato com vocês e falou que a alergia tinha voltado e tudo. Sim. E no consultório, assim, nos retornos, a gente viu isso, sabe? Uhum. Então eu tentei convencer ela para não fazer esse explante, mas ela quis, a gente fez. E ficou tudo bem também. E ficou bonita também, né? Você tem que alinhar a expectativa. Porque quando a gente vai analisar a história da prótese de silicone e o tanto que evoluiu de quando foi criada a primeira prótese até hoje, tudo mudou muito, né? O que a gente Sim. falou de contratura, que é aquela rejeição que você pensa antes, era extremamente comum. Quase toda mulher que colocava, a contratura era praticamente 100%. Tanto é que tinha prazo de validade a prótese, né? Hoje não, né? Hoje não, você não troca pelo tempo. Tipo assim, deu 10 anos, tem que trocar. Você troca na presença de alguma complicação. Sim. De uma contratura, por exemplo, ou se quiser aumentar, se quiser diminuir. Formato. Rotura, né? Mas a história do silicone, ela é uma história muito interessante. Eu vou contar um Engraçada. pouquinho, extremamente engraçada. Ontem eu estava pesquisando sobre isso aqui e fui contar para Elisa no caminho no carro, né? A gente estava no aniversário de uma amiga, a gente deu risada. Foram 2 cirurgiões nos Estados Unidos que descobriram, em, tipo, acho que era 1960, 62, ou seja, já tem o quê? Uns 60 anos, né? Uns 60 anos. Um deles estava pegando a bolsa de sangue ali, você já deve ter visto uma bolsa de sangue, assim. Sim, sim. Aí ele apertou, assim, falando, acho que isso aqui parecia um peito, quando ele apertou. Fez E uma aí, bolinha ali. fez uma Ah, que bolinha, legal, ele falou, então se eu colocar peito, isso aqui peito. vai ficar bom. E aí ele, tipo, teve essa eureka, essa ideia. E aí foi trabalhando nisso e desenvolveu o primeiro implante. Eu acho que de repente era até aquele material Era mesmo da solução bolsa de salina, sangue eu acho. e acho que solução salina. E a cobaia deles Foi quem? foi uma Com cachorra, uma cachorrinha. chamava Esmeralda. Esmeralda é famosa. Colocou as Aí ele, teitas lá. tipo, fez um corte e colocou debaixo da pele da Esmeralda. E ela ficou uns dias, acho que ele deixou 2 semanas. E ficou tudo bem. A Esmeralda não morreu. Parece que ela mordeu, arrancou os pontos, arrancou a prótese depois dos 14 dias. Naturalmente. Vamos testar isso em alguém. E aí Quem foi a cobaia? começaram a desenvolver o projeto. E aí, a primeira mulher que colocou prótese, tipo, no mundo, o nome dela é um pouco complexo, mas se você jogar lá no Google, você vai ver. Eu sei que o final é Lindsay, o nome dela, que eu gravei isso. Ela procurou o hospital que esses 2 médicos trabalhavam para retirar uma tatuagem na mama. Ela era mãe de 6 filhos, estava divorciada já, e foi lá, falou, eu quero tirar essa tatuagem aqui, eu nem sei o que tinha nessa tatuagem, mas ela queria tirar. E aí o médico virou para ela e falou assim, tá bom, só que a gente tem um projeto aqui que a gente tá colocando peito, você quer tentar? A gente vai colocar isso aqui, essa bolsinha, para aumentar a sua mama. Ela, eu posso até fazer, mas minha orelha de abano me incomoda muito mais. Se vocês fizerem, se vocês Uma operarem coisa minha orelha, puxa a outra. E aí o cara topou, falando, a gente faz as duas. E fez essa cirurgia de colocar esses implantes e operou a orelha dela. Eu acho que ela, se ela não falecer, ela deve estar com uns 90 anos. Olha Mas só. ela ficou com essa prótese muito tempo escondida e não contou pra ninguém da família dela.
E ela só percebeu tanto que ela tava bonita porque ela disse que começou a andar na rua e as pessoas assoviavam pra ela. E ela escondendo, hein? É, disse que Se teve até um mostrasse, namorado. né? É, Se teve der um Imagina se namorado. mostrasse. É. Ela escondeu. Teve até um Caramba. namorado dela que, tipo, namorou anos e não soube que ela tinha Olha isso que uma bolsa de interessante, sangue né? embaixo da mama. Uma bolsa de sangue. Mas que bom, né? Por ela que estamos aqui. Exato, a gente Exatamente. Sem agradece. prótese. Exatamente. Mas aí, dentro do que eu tava puxando o assunto, tem essas 6 gerações, né? Quando surgiu lá a primeira geração da prótese de silicone, a rejeição era altíssima. E aí foram mudando, Uhum. evoluindo. Hoje, então, a gente está na 6ª geração de prótese de silicone, que o revestimento dela é de nanotecnologia, então tem todo um estudo para não dar contratura capsular. Que o que faz dar contratura capsular é algum estímulo que a gente não sabe qual é, Ah, que o organismo entende aquilo como um corpo estranho e Porque que a é não cápsula, todo adapta. muitos vai ter a cápsula, né? Porque muitas pacientes falam, não, a minha encapsulou, mas a verdade, explica Na isso pra mim. verdade, toda paciente, ela forma uma cápsula. A cápsula em si não é doença. Então, se você colocou a prótese, vou dar o seu exemplo. Quando você foi trocar a sua prótese, pode não ter nada na sua mama, que se eu abrir, vai ter uma cápsula lá. É uma Aham. membraninha, Uma é. cápsula envolvendo A essa prótese. prótese. Isso não é sinônimo de doença. Quando isso se torna doença? Quando essa cápsula começa a contrair e apertar o implante. Isso. Então a gente chama isso de contratura capsular, é como se o organismo estivesse querendo expulsar Que aquilo. isso dói. Isso pode manifestar no estágio mais avançado dor. Ah, tá. Às vezes no começo a paciente percebe que uma mama subiu mais que a outra, Ah, Ou então porque mais durinha. qual apertou. seria o sintoma para a pessoa se automedicar ali? Se Esse é o automedicar não, se principal. autoexaminar. O grau 3, vamos dizer, que é quando começa a manifestar sintoma. Como essa cápsula está apertando, a mama sobe. Então ela percebe Ah, que um lado quase sempre acontece primeiro em um lado do que o outro. Uma mama subiu mais do que a outra. O quanto é o contrário que acontece, é, né? A porque mama traz vai, A vai, STD, né? vai tendência cedendo pela natural. lei da É. gravidade. Uhum. Então ela percebe isso. E o último estágio, que é o quarto estágio, ela sente dor, começa a sentir dor. É. Então, além da assimetria, da diferença, ela tem dor. E ela fica mais durinha, né? Fica mais dura. Ah, Exatamente. Você fala assim, Fica não, mais essa dura. tá molinha e essa aqui tá dura. Então, pode ter um grau de contratura capsular. Não é nada urgente, né? Mas mas é. dependendo Sim, do incômodo, esse vale a pena esclarecimento é ótimo. Muita gente tratar, acha que é né? urgente, mas não É, é não urgente. Tem é. paciente que pode Uhum. demorar 3, 4 meses, Isso. às vezes até um ano para E tratar. doutor, e quando isso acontece? Aí ela tem que fazer a retirada ou ela pode colocar uma outra prótese de um outro material, igual o doutor falou, de mais assim, antialérgico? Isso. Porque a conduta é essa. Quando acontece isso, que você tem essa cápsula, e eu consigo na cirurgia ver a diferença da sua cápsula, por exemplo, na mama que não tem o problema, Uhum. ela é mais fininha, da cápsula doente, ela é grossa, mais inflamada, mais escura. Então a cirurgia a gente tira a prótese com toda a cápsula em bloco, retira isso. E normalmente a gente tende a colocar uma prótese de outro material ou em outro Uhum, plano. Se ela estava acima do músculo, por baixo do músculo. Uhum. Ou se era uma uhum. prótese texturizada, eu vou para uma de poliuretano, ou vou para uma nanotexturizada, para ver se a gente consegue desviar do organismo aquela rejeição para aquilo. Mas é raro. É É raro, raro. mas é bem mais comum que as outras doenças, 3%. É. E essa porcentagem, ela vai aumentando com o passar do tempo. Então, se você pegar pacientes com 15 anos de prótese, o percentual vai ser bem maior, Entendi. entendeu? Então, quando uma paciente jovem me procura, doutor, mas eu não vou precisar trocar, né? Falou, você é jovem, tem 20 anos, com certeza você vai ter. A sua Uhum. Você expectativa vai de ter que vida, né? trocar, a sua expectativa de 80 vida é anos, você muito não, longa. Em algum provavelmente momento, vai. E uma você vai outra trocar esses dúvida, implantes. é mais realizado prótese por cima do músculo ou por baixo? E agora, mais moderna aí nos últimos tempos, tem essa que é um sutiã interno Uhum. e uma que você já sai fazendo exercício, que eu vejo os vídeos lá do doutor, É. que o meu repouso teve que ficar assim, ó, O meu também. retinho, Exato. ó, sendo servida na boca. Agora eu vejo a pessoa saindo lá no hospital mesmo, no segundo dia já podendo levantar os braços. Como é isso? Tá vendo que eu falei que eu ia apanhar? Ela vai falar assim, por que que o meu não foi recebido? Não, eu não tenho nada que reclamar, pode ficar tranquila. Eu sei que as coisas evoluem também. Isso.
Eu acho que é muito importante a gente diferenciar o tipo de cirurgia. Sim. Tem a cirurgia daquela mulher, às vezes, que nunca teve filhos, que tem a mama pequena, e ela vai fazer um cortezinho pequenininho e vai colocar a prótese. Essa paciente, a tendência é que ela tenha uma recuperação mais rápida. E tem a cirurgia que você fez, que foi uma mastopexia, a gente precisou ajustar a pele. Sim. A que você fez foi uma redução de mama que gera cicatrizes maiores. Então, Sim. esse tipo de cirurgia não entra, né, nas configurações aí da prótese de recuperação rápida. Sim. Ela vai levar um tempinho mais de repouso. Então, vamos pensar naquela mulher que só vai colocar prótese. O que é essa prótese de recuperação rápida? Que todo mundo pensa, eu posso fazer, eu quero fazer. Tem um cirurgião norte-americano que ele chama Tebbets, foi ele que desenvolveu essa técnica. E essa técnica já tem alguns anos, se não me engano, mais de 10 anos. E se tornou popular nos últimos anos. Entendi. Então, o que é essa técnica? As próteses são colocadas abaixo do músculo. Para realizar essa técnica, a prótese tem que ser abaixo do músculo. Na verdade, é um plano que a gente chama de dual plane. A prótese fica um pouco abaixo do músculo e um pouco abaixo da glândula. Tá? Para você entender que você tem um músculo peitoral, né? Certo. Então ele está preso aqui em cima. Então quando eu corto esse músculo aqui, ele tende a subir. Porque ele é um músculo, né? Ele contrai, ele sobe. Então metade da prótese está aqui abaixo do músculo e como ele subiu, uma parte dela fica em contato com a glândula. Esse é o duplo plano. Não sei se você conseguiu entender, mas é mais ou menos por aí. E a prótese não pode ser muito grande, ela tem que ser a medida certa para o tamanho do tórax da paciente. O paciente não pode chegar para mim, eu quero colocar 400 ml por baixo do músculo e quero fazer uma recuperação rápida. Aí não funciona. E aí, então, a prótese ideal por baixo do músculo e tem uma série de pontos que a gente segue, são 14 pontos na verdade. 14. Para poder dar certo essa cirurgia. Caramba. Essa cirurgia ela é tão interessante que no dia que a gente vai dar alta para paciente, a gente fala, olha, hoje é recomendado que você saia para jantar, não é para você jantar em casa. Você vai, depois da cirurgia, você vai tomar banho e vai pro restaurante. É o sonho de todo. Que chato, Aí, né? tá. Já vamos vai estrear. Não é? Já pode dirigir ou não? Pode dirigir no dia Dirigir, seguinte, peso olha. de tipo até 15 quilos pode pegar. Caramba. Eu poderia pegar a Vitória, por exemplo. Ela já tem É. isso. Ela tem 9. Não? Mas mesmo se eu fizesse, eu acho que eu não teria coragem. É, a gente Mesmo fica... o doutor autorizando, assim, Esse é o ó. problema. Esse é o problema. Quando você não tem coragem, não funciona. Você fala, por que a gente fala para paciente jantar? Ou sair de casa? Para ela não dormir cedo. Se você chegar em casa, deitar, fizer a cirurgia, deitar e dormir, é mais ou menos como, vou dar um exemplo bem simples, tá? Quando você tem, você fica muito tenso, às vezes a gente desenvolve dor aqui no pescoço, um torcicolo, alguma coisa. Então a prótese abaixo do músculo é a mesma coisa. Se a paciente fica quietinho, contraindo, quando ela vai movimentar, ela tá com muita dor. Entendi. Então, Então, o por isso que eu já certo é o combino contrário, né? O certo é movimentar. movimentar. Isso faz parte dos 14 pontos. Se a paciente não confiar na fisio, porque a paciente faz cirurgia 8, 9 horas, 11 horas ela vai pro quarto e ela tem que cantar parabéns. Senão, A fisioterapeuta não vai funciona. lá, ajuda, né? E as que tem Orienta. medo, não flui. Porque o que a gente tem medo mesmo da cicatriz, é da cicatriz, né? A gente tem que ficar quietinha, porque eu mesmo Do tinha uma corte, cicatriz né? grande, dela De abrir abrir, tem que alguma voltar pro centro coisa. cirúrgico, ou então algum ponto lá dentro Sim. arrebentar e formar um hematoma, né? Mas a prótese, como é prótese pura e uma incisão incisão tão pequena. pequenininha, a chance disso acontecer é mínima, né? E quando a gente coloca por baixo do músculo, o sangramento é quase zero. A gente até fez um vídeo, a Laura fez um vídeo pra mim. Você suja uma gazinha de sangue ali só pra poder coagular. Então a chance de hematoma, de sangramento é muito, muito, Isso. Pequena. muito pequena. Então isso evoluiu tanto até chegar nisso. Aí vem a questão do sutiã interno. O que é o sutiã interno? Você sabe? Eu não. Eu não. É uma mama que nunca vai cair. Ai, poderia, né? Que não Poderia precisa usar ser. sutiã externo. Olha aí, essa pergunta é que todo mundo faz, né? Né? Você fala, se eu fizer o sutiã interno, eu não preciso usar o sutiã externo. Ai, meu sonho. Precisa. Ai, mas a gente é tão bom não usar sutiã, Ah, né? então, meu sonho era colocar prótese É e o não sonho. precisar. Eu lembro que o sonho da Elisa era colocar um vestido com as costas de fora, né? Que era do casamento.
Era. E E tomara sem que alça, caia, né? Isso, sem Aham. Pra não usar, alça. porque pra vocês usarem com as costas de fora tem que estar sem sutiã, né? Gente, Tem. mulher é uma coisa tão interessante, porque nessa época que eu ia fazer a cirurgia, surgiu aquele sutiã que cola, Ah, sim. sabe? Só E eu achava aquilo o máximo. E as minhas amigas usavam, falavam, isso aí que é vida, e é vida. E eu tinha uma mama grande, nem nada, nem sutiã normal eu segurava. E aí eu falei, eu marquei a cirurgia. No dia que eu marquei, tipo assim, daqui 40 dias vai ser a cirurgia. Eu comprei o sutiã. esse de cola. Já tava lá em casa, ó, há muito tempo. Aí eu demorei, assim, 2 meses pra poder usar, né? Porque cola, e eu ficava com medo. É. Mas olha, como é mulher, né? E ela não obedeceu o repouso. Obedeci, Com 15 sim. dias você foi operar no HC. Eu fazia Ah, residência. É. E como é que eu tinha férias só de 15 dias? Aí não, eu mas fui. 15 dias tá bom, tá 15 dias nada. tava bom. Ah, não, mas é porque ela retirou, né? É, a cirurgia dela foi bem maior. Não é só Tirar. É. E eu voltei pra residência, ué, não tinha jeito. Eu fazia mastologia nessa época e dava plantão de obstetrícia. Eu lembro que eu fui fazer parto, eu fui pra Eu lembro. residência. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, Eu fui uma graças boa a Deus. paciente. É. Eu desmaiei quando ele foi tirar meus pontos. Nossa, essa parte aí também não é legal. Não Eu é peguei a mão da legal. Betinha assim, ó. É, você também é sensível pra dor, né? É, A Elisa, quando. acho que eu tenho agonia. Eu É, penso que vai doer, nem tá doendo, mas na minha cabeça já vai doer, vai doer. Aí você Então, já trava, né? e é muito chato aquela pinça que puxa assim pra cortar. é. É. A E haja Elisa, ponto pra tirar. acho que você fez Botox uma vez, né? Depois que Ah, ela sentiu tanta dor com No Botox. Botox? É uma Eu coisa que não choro, não dói. boto. Não dói. Ela sentiu tanta dor que ela nunca mais quis Não, fazer. dói. Não dói, não. É Assim, é suportável. suportável, mas eu Mas um chorei. pouquinho. Aí ele fala, vamos fazer, porque quer preencher, quer preencher? Eu falo, não quero não. Dói demais. Não, não quero de jeito nenhum. Gente, mas tudo que a mulher vai fazer dói. Tudo dói. Agora Tudo ela dói. tá planejando fazer o Morpheus. É, agora eu quero fazer o Ah. Mas Morpheus. isso aí não dá pra fazer no consultório, que ela não vai aguentar, tem que ser no centro É, cirúrgico. porque dói muito, é Tem que ser. microagulhamento, né? Mas o Morpheus onde? Ah, você pode fazer em várias regiões. Pode fazer no Aham. corpo, pode fazer no É pescoço. pra flacidez, né? Ah, porque na minha cirurgia eu usei o Renuvo, O né? Renuva, exatamente. São duas tecnologias diferentes. Na verdade, o que a gente tem de melhor hoje para flacidez de pele, no caso corporal, é o jato de plasma. Porque você tem o Renuvium e você tem o Argoplasma. Sim. O Renuvium, o que faz o plasma é o gás hélio e o Argoplasma, o que faz o plasma é o argônio. Então, são tecnologias semelhantes, não tem diferença entre elas. E o Morpheus é um processo diferente de radiofrequência. Mas para corporal, o que você usou Aham. é o melhor. Explica o que que é o Renuve na prática, meu bem. Tipo, assim, como que você passa ele? É na hora da cirurgia, anestesiado, depois Ele da lipo, finaliza, né? como é que é? Qual a hora dele? O Renova é uma cânulazinha, depois na hora pode até colocar o vídeo para a gente ter acesso. É uma cânulazinha igual a cânula de lipoaspiração. Só que ele não tem a finalidade de aspirar gordura. A finalidade dele é outra. Então, para você passar o Renova, você já precisa ter uns túneis que a gente cria com a lipoaspiração. Então, vou dar um exemplo. Já tive uma paciente com percentual de gordura muito baixo, muito magra, ela não tinha gordura em nada, mas ela tinha flacidez. Ela, doutor, quero usar um Renuva. Como é que eu vou usar um Renuva? Acho que esse exemplo vai dar para entender bem a finalidade dele. Falei, vamos usar. Aí, primeiro, depois que ela está anestesiada, tudo, a gente começa a simular uma lipoaspiração, Ah, passando a cânula ali abaixo da pele, sem retirar gordura nenhuma, porque ela que eu não não tem. tinha. Se eu tentar retirar gordura, eu vou marcar a pele dela. Uhum. Então, a gente faz esses túneis. Quando estão os túneis todos prontos, eu guardo o aparelho de lipoaspiração, pego o Renuvo e vou passar nessas regiões. Que ele causa um dano térmico duplo, a gente chama. O gás hélio entra em combustão, então solta um foguinho ali, que é o plasma, na verdade, e ao mesmo tempo vem o gás resfriando. Então, Então, o você quente tem e o frio quente e ali, frio. ó, quase ao Isso mesmo tempo. promove ali uma contração das fibras, e você pode ter uma retração aí de 30% a 80% Olha que da maravilha. pele. Que faz a pele. É bom, né? Ah, Verdade. Eu, É muito bom. eu usei, né, em Nossa tudo, eu Senhora. acho. Meu doutor. Em tudo. Graças a Deus que existe essa Não, tecnologia. e não tenho flacidez. Nem no abdômen. Usei até aqui, né, doutor? É verdade. Nossa, você Tadinho. ficou lindo, né? Já era Aqui, uma lindo, tadinho. mas melhorou muito. Melhorou É muito. muito bom. Ah, é muito Eu bom, acho é que vida. ele é essencial pra quem tem flacidez, né? Sim, É sim. recomendado. Muito Sim. recomendado. Com certeza. E a vantagem, assim, que você não precisa de corte, né? Só você faz os furinhos da lipo. É, Porque antes você tinha aquela transição de uma paciente que você olhava, você falava, não quero fazer uma abdominoplastia,
mas também se eu não fizer alguma coisa, não vai ficar bom. É, E aí você usa ele que ele causa uma retração. Agora, aquela paciente que tem muita flacidez, faz que a gente explica, não substitui a cirurgia. sim. Ele, às vezes, é para casos leves de flacidez. E tem outro espectro também. Tem paciente que nunca teve filho, muito flácido, e fala, Yuri, mesmo se ficar um pouquinho flácido, eu não quero fazer abdômen, eu prefiro uma barriga mais natural, vamos fazer Sim. ali, vamos usar um Renuve, Sim. vamos ver o que melhora e tá ótimo. Uhum. Então ele ajudou bastante a gente. Ajustando a expectativa, né? É. Legal. Alinhar a Mas expectativa. quando eu fui no Dr. Yuri, na minha cabeça eu não queria, né? Abdômen. Mas quando chega que ele examina, aí ele fala, não, no seu caso. Porque eu falei que eu não queria, mas também falei pra ele o jeito que eu queria ficar. Aham. Então ele examinou e falou assim, não, mas do jeito que você quer ficar, com a barriga bem retinha, o seu caso tem que fazer. Então, assim, você chega lá com uma ideia, mas aí quando o profissional vem e fala todos os detalhes do pós, se vai ficar bom, se não vai. Então, você tem que entender ele e ele te entender para vocês entrarem num consenso, Isso. né? Porque não é só eu querer. E o doutor vai fazer a parte dele ali e quando ele nas consultas de pós, de retorno, ele orienta, tipo assim, a minha parte eu fiz. Agora você tem que seguir com uma alimentação adequada, com um treino, com academia, porque não é um milagre eterno ali que o doutor vai fazer, né? Então, a Exatamente. parte dele que eu acho que é menor, sua autoestima não tá legal, você vai lá, procura um doutor, faz o procedimento, mas depois você tem que continuar para manter Com o certeza. corpo que você almejou aí, né? Muito mérito dela, esse resultado dela Sem agora, dúvida, né? sem dúvida. Isso. Eu acho que a cirurgia, ela te ajuda com muita coisa que você não conseguiria resolver, por exemplo, com academia, né? Então, Desmotivada, né? No meu caso, eu tava, não vou mentir. você vai pra academia todo dia, uma mãe que já teve A filho, questão da gestação. você vai e não melhora, você vai e não melhora, você vai e não melhora, você perde o estímulo, né? Perde. Não, e a mama também, pra quem tem mama flácida, você perder gordura só piora. Só piora. E aí você quer arrumar, né? Exatamente, porque a mama cede, né? Eu tinha um chefe que falava isso, falava, ó, a cirurgia plástica, ela devolve a autoestima para as pessoas. Com Né? certeza. E no Porque caso às vezes da tem gente que fala assim, mulher, você tem saúde, por que que você vai fazer isso? Na verdade, o conceito de saúde não é a ausência de doença, é você tá pleno, né, ali com tudo na sua vida, bem em todas as com áreas, e a cirurgia certeza. plástica hoje está mais provado isso do que nunca, né? Você vê Gente, 2 milhões de cirurgia plástica em um ano no Brasil. e a beleza faz parte da vida, né? Faz. O belo faz parte da vida. Só a gente olhar para o céu, para a natureza, para o mar, e tudo é belo. O belo chama a atenção, faz parte da vida. Mas se a gente procurar o belo, claro, de maneira saudável, Sim. melhora a autoestima, melhora a nossa vida e a Tudo. vida de quem está à nossa volta, né? Exatamente. Porque tudo fica melhor. Exatamente. Eu queria trazer um último tema, que eu acho que nosso horário está acabando, que é um tema polêmico também, que chega muito pra gente. Você já deve ter convivido com alguma amiga que pensou nisso, que tá um pouco em moda, na verdade já aconteceu há um tempo, que foi o caso da Angelina Jolie. Né? Tem paciente que chega pra mim que tem um histórico de câncer na família, minha mãe teve, minha tia teve, e eu quero tirar minha mama inteira e quero colocar uma prótese. Sim. Tem alguns cirurgiões que fazem, tem alguns que são contra, então é um assunto polêmico. Eu queria, assim, um pouquinho de você, de como que foi isso, o que que aconteceu no caso dela e o que que você recomenda. Isso. Mais uma vez, nesses assuntos polêmicos, a gente tem que mostrar evidência, né? Evidência Sim. e as diretrizes mundiais, o que que hoje é recomendado e o que que não é. Então, quando a Angelina Jolie fez isso, para a mastologia mundial foi muito bom, porque ela trouxe à tona o que hoje é rotina. Então, foi em 2013, ela tem mutação genética, uma mutação no gene BRCA1, que é uma mutação que confere à paciente um risco de cerca de 80% de ter câncer de É muito mama alto, né? ao Muito longo da alto. vida. E outros cânceres também, no caso dela, de ovário também era bem Sim. importante. Então, às vezes, naquela época não era tão falado, a genética não era tão avançada, e isso foi um boom. Tem estudos nossos, da nossa área, que chama o efeito Angelina Jolie.
o tanto que foi bom para esclarecimento e que salvou a vida de muita gente, né? Porque aí as mulheres começaram a ir procurar o mastologista, procurar o geneticista, sabe, preocupado, olha, eu tenho caso de câncer tal. E aí, nisso tudo, foram desenvolvidas muitas pesquisas para saber história familiar, para pesquisa genética. E muitas pacientes falam para mim o seguinte também, não apenas a questão familiar, mas chega no consultório e fala assim: ah, doutora, eu fiz o exame agora, apareceu nódulo, daqui 6 meses apareceu de novo. Aí aquele exame de novo, aí apareceu de novo. Eu fico ansiosa, eu quero tirar tudo logo, Sim. e aí eu acabo logo com isso. Só que não é tão simples assim, a gente não pode banalizar uma cirurgia dessa, porque a partir do momento que você sabe, faz a pesquisa do gene, da mutação, você tem que, você tem que lançar mão de estratégias para reduzir o risco, né? Claro que a gente está falando de paciente que não teve câncer, né? Sim, Então, paciente que vai fazer uma cirurgia preventiva. Então, não é tão simples assim, porque acaba sendo uma mutilação, com né? certeza. Você tira, a gente chama do recheinho da mama, né? Além de uma técnica, na prática, a técnica é muito difícil. É uma cirurgia tecnicamente bem difícil. Mais agressiva, né, também. Agressiva e tem alguns efeitos definitivos, por exemplo, perda de sensibilidade, a Sim. temperatura da mama muda, porque você tira a sua parte do corpo, que é a glândula mamária, que é quentinha, irrigada por sangue, e você coloca uma prótese, né? Então, mas é uma cirurgia que salva vidas, né? Que aumenta a expectativa de vida das mulheres. Quando muito bem indicada, a gente lança a mão, com certeza. Hoje em dia, para quem que é indicado? É para quem tem muito alto risco de ter câncer de mama, Sim. que é mutação desses genes. Hoje em dia é BRCA1, BRCA2 e TP53, que é ligada a alguma síndrome. Que nem vale a pena a gente entrar nesse assunto, mas a gente tem que esclarecer que existe isso e que não podemos banalizar a cirurgia, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que tem indicação, não é nem todo mundo que tem indicação de fazer teste genético, né? A gente tem indicação de fazer uma consulta e avaliar o risco da paciente em consulta, em calculadoras específicas, Uhum. e assim avaliar o que que a gente pode fazer de medida para prevenir. Mas é isso. Então, aquela paciente, por exemplo, que ela chega, ela tem um histórico lá na família, a mãe teve câncer de mama. Vamos deixar claro aqui a questão profilática. Isso. Ela não tem doença, mas ela tem a mãe que teve, uma tia teve, e ela ouviu falar e tá preocupada, e ela chega lá para você com o desejo de solucionar isso. A conduta é o teste genético, você faz um screening ali para Isso, a saber. gente faz toda a árvore dela, a gente pergunta todos os tipos de câncer da família, não apenas mama, não apenas ovário, as idades que tiveram câncer, o tipo de câncer, porque isso influencia também. E a gente faz essa avaliação junto com o geneticista. Hoje em dia tem os oncologistas que são especialistas em genética, Sim. então a gente usa de acordo com a nossa consulta, né, clinicamente, a gente faz essa anamnese e a gente indica o teste. Então, se você, dentro disso tudo, você achou que ele tem um risco maior, que ela tem um risco maior, aí ela vai pro Isso, teste. Ela não vai vai para o pro teste teste direto, você genético. faz. Não necessariamente. Entendi. Até porque é um dado interessante, tem paciente que tem toda a indicação de fazer teste genético e ela não quer. Olha. Tem paciente, a gente tem que respeitar, porque tem paciente que não quer saber. Olha E isso. ela fala assim: eu vou viver um terror na minha vida. Eu não quero saber. Eu tenho uma paciente novinha que eu fiquei, ó, um tempão, assim, a gente Ela não quis saber. conversando, convencendo, e ela, como ela viu muitos casos na família e Acontecendo. acontecendo, ela tinha medo. E, enfim, a gente fez e ela era mutada Era mesmo. mutado. Era. Então a gente tem que respeitar, né, a vontade de cada uma, porque a partir do teste, você não é assim, você é positivo, você é negativo. É, você Não, vai a ficar com partir aquilo ali, aquela daquilo, pulga atrás da orelha ali. você Nossa. tem que seguir com estratégias no aconselhamento, estratégias de redução de risco, ou medicação, ou uma cirurgia Sim. redutora de risco, né? Ou um rastreamento mais de perto, quando a paciente não quer. Claro que tudo é sugestão, né? Indicação. A paciente vai fazer se ela quiser. Não é Você obrigação. faria? Eu faria Você o faria? teste. Faria teste e eu Pra faria redução de ter risco Faria. também. certeza, Nossa, eu né? não Que quero ficar com se é algo essa que dá pra com você esse ponto controlar, de interrogação jamais. uhum, Imagina, é E o que tem de descobrir o ponta. quanto antes é melhor, né? tratar o quanto antes é melhor, É. exatamente. Com certeza. A gente falou, e você não falou quais cirurgias que a Valéria fez? Ai,
Aí, ó, você deixou assim pra cereja do bolo. Um segredo foi uma retirada de nódulo. Uma retirada de novo, Não, a gente gente, já só isso. sabe. E ela não precisava de mais nada e tá aqui, a Valéria. Ai, maravilhosa. Eu falei aqui, ué, uma hora. Falei assim, doutor, ó, tá papado ao joelho, É, né? Tudo, E né? foi exatamente isso. o enfoque mesmo foi a troca da prótese, a retirada do É. nódulo. E a gente melhorou o controle Melhorou, corporal como um é. todo. Mas Isso. eu lembro que a gente olhava as fotos dela antes da cirurgia e depois. E aí eu pedi permissão para ela. Falou, no consultório eu posso mostrar para Claro. alguém. E é que sabe que as pessoas mais falam, Ah. além do corpo, o sorriso. Que ela antes era Olha, triste nossa, e ela arrepiei. tava com Olha isso. Mas é um sorrisão. verdade. E outra coisa, eu me escondia nas roupas. É. Porque eu queria o quê? Uma calça que me alongasse, uma blusa que tampasse tudo, porque ele não era só a barriguinha da gestação. Aham. Eu tinha um pouquinho de culote, o bracinho mais gordinho. Então, assim, eu me escondia. E todo lugar que você vai, você fala assim, nossa. Aí você começa a olhar, né? Que mulher bonita, que corpo lindo. Vou atrás, né? Com Pra certeza. eu conseguir ficar melhor, pra mim me sentir melhor. Sim. Não é um padrão que você tem a seguir, mas é o que vai te deixar bem, Claro. né? Aí fui no doutor, fizemos as fotos de antes e depois. Caramba, A gente não quer olhar, não é? não quer olhar. Eu É, falo assim, não, A não gente era eu. esquece. Não, eu não era apaga, assim. apaga essa foto, né? Eu não Isso era não me assim. pertence. Não me pertence. Mas a cada foto que a gente comparava assim, o antes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o resultado final era incrível. É. Ah, muito bom, né? O Ivo Pitangui tem uma frase dele, eu não sei se é exatamente assim, que às vezes, a primeira vez que eu vi me pareceu um pouco chocante, Sim. que era assim, mas depois eu fui parar para pensar na profundidade e eu consegui entender mais. Ele falava assim, quem faz cirurgia plástica é porque não se tolera. Se você parar para pensar, como é um procedimento cirúrgico, você tem que passar por tudo aquilo, você tem que arriscar sua vida, né? Você vai ser Uhum. cortado às vezes. Então chega um momento, igual chegou esse momento para você e chega para muitos pacientes, que ela fala assim: eu quero, eu vou fazer, eu vou parar minha vida para resolver isso porque está me atrapalhando a viver, Sim. né? É. E quando você toma essa decisão, aí abre um leque de horizontes. Depois você fala assim: por que que eu não fiz antes? Por que que eu não fiz É. antes? Você passou por Realmente. isso? Exatamente. Passou? Eu fiz implante do Uhum. cabelo, então eu olhava que o que mais me incomodava, o nariz eu fiz porque eu tinha um desvio de septo, assim, que Uhum. eu aproveitei para diminuir, né? O nariz era muito O grande. Caio tem que fazer Eu isso. achava lindo o nariz dele, mas ficou mais que Aí, bonito. tava me envelecendo. Eu olhava no Sim. espelho e tava me envelhecendo. Aí eu fui cortar o cabelo um dia, pouco cabelo que eu tinha, né? Eu fui cortar. Mas era mais Cara, entrada, não era, doutor? mas como o meu cabelo é grande, eu puxava assim, Ah, sim. escondia. Aham. Ele falou, Yuri, por que você não faz implante? Vai te rejuvenescer tanto. E E aí eu comecei rejuvenesce. demais. Você passou por isso, né, com o Caio, quando ele fez? Passei. Passei mesmo. E o Caio era na coroa aqui. Então, assim, quem pegasse ele de costas assim, falava, você tá quase careca. Porque que era ralinho. Quando ele molhava o cabelo numa piscina, alguma coisa assim, você via o fundo, assim, ó, Oh, meu Deus, no é. E cabelo. quando molha é exatamente isso. Quando eu ia entrar na piscina, Era né, só de É, eu boné. já colocava o bonezinho, Colocava Caio o também. boné. porque aí aparece demais. Eu lembro que quando você foi no consultório a primeira vez, ele tava de boné. Aí ele tirou e tava, tipo, no zero. Assim, ele, nossa, acabei de fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ele é acelerado. Nossa, ele é Tô no esperando, 12. vamos ver se vai melhorar. Aqui é igual, viu? Eu É. tô calma e ele é acelerado. Não, mas é isso. Eu acho que tem que fazer, como a gente falou, né? O que incomoda em Tem. mim é uma coisa, o que incomoda em você é outra, no doutor é outra. E tá tudo bem, a gente tem que ter um suporte aí, porque quando eu falei que ia fazer a cirurgia, eu acho que de tanto falar e o Caio perceber, porque ele mesmo nunca falou que eu precisava, sabe? Mas quando eu falei assim, eu quero fazer, ele foi o primeiro a me apoiar. Ai, que E coisa quando boa. você tem uma pessoa que te apoia, te encoraja mais, Com certeza. né? Exatamente. Por mais que ele não falava de que não tava legal, mas eu falo assim, não, se tem uma pessoa aqui, eu vou fazer, né? Tá aqui, Exatamente. tá junto comigo, vai me ajudar, vai me acompanhar. E ele foi um excelente enfermeiro também. Ele é o maridão, E ele né? participava em tudo, ele em todos os relatórios. Era É, engraçado assim, que chegava lá na recepção, aí as minhas enfermeiras falavam, doutora, as pacientes estão malucas, que o pai tá aqui na recepção.
Mas se controla. Se controla. Se controle. Mas a gente tem uma parceria muito bacana, assim, eu acompanhei ele em praticamente tudo e ele também me acompanha e eu acho que isso é muito legal entre o casal. Muito. Vocês têm quantos anos de casado? 8. 8 anos. Vai fazer 8 em março, é. Olha que maravilha. A gente Casei tem ainda 7, não, né, viu? agora? Tô A gente tem esperando. Eu já 7. tive 2 convites, mas não casei ainda não. Mas esse casamento vai sair, gente. É, vocês não são casados mesmo assim no Não, papel? fugi de todas as regras. Namorei, fomos morar juntos, noivei, tivemos uma filha e falta casar. Você fez o Coloca caminho. ela pra entrar da minha, Acho tá? que é isso, acho que é Nossa, tudo na hora certa. Que maravilha. Mas é parecido, né? A gente tem 7 anos de casado. É, O 7 anos de Vicente tem 3 casado. anos, a filha dele tem 3. 3 É, também. 3, né? É, são todos 2 de pandemia. É, filho de pandemia, meu É. Deus. É, Eu lembro quando a gente tava saindo do hospital da maternidade com o Vicente no carro. máscara. Não, eu passei de um lado, tinha um senhor indo embora com uma filhinha com aquele face shield, que era Aham. aquele, Que no começo era todo chocante mundo aquilo, lá né? dentro com aquilo, parecia um bando de alienígena dentro do Ai, carro. meu Deus. Nossa, indo não gosto nem de embora. lembrar Meu dessa Deus. Ainda bem que passou, né? Ainda bem que Passou, graças a Deus. Então é isso, estamos chegando ao final desse episódio que Já? a gente não queria que acabasse É, nunca, passou né? Também. Não é? Vai ter outros, Com outros, certeza hein? vai. Queria agradecer muito a presença sua. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora. Obrigada, Sempre um Valéria. prazer bater esse papo com vocês. Foi Que bom. tão legal que a gente nem viu o tempo passar. Foi bem legal. Obrigada, Valéria. Obrigada. Obrigada pelo convite. De nada. Espero que, Foi ótimo. que teremos aí outros Episódios. Com Sim, certeza. com Tem certeza. muito assunto aí para esclarecer as dúvidas das Isso. pessoas, né? Isso. Sobre os procedimentos. É, nosso intuito é ajudar, Com né? certeza. Informar e ajudar. Informar e Exato. ajudar. Fechou, Ricardão? Fechou? Porque meu cronograma acabou. Ai, por mim eu ficava aqui. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Aqui da Yuri. Ele é homem, você vai acompanhar nas redes sociais, Instagram. Aí você passa as redes sociais delas também. Tá, legal. Depois você pode até pegar um corte dessas brincadeirinhas aqui, acho que vai ficar. Eu quero um vídeo. Quero 2, na verdade. Então, queria agradecer a todos que acordaram cedo, às 10 horas, mas não, meio-dia. Nossa, eu falei 10. Ops. Então não foi cedo. Por acompanharem aí com a gente esse primeiro vídeo do nosso podcast, nosso Bodycast. Queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, dessem um like e compartilhassem aí com quem você acha interessante esse vídeo. E queria agradecer a presença dessas duas mulheres maravilhosas, que são exemplos de profissionais e mãe. Obrigado. Obrigada a Obrigada. você. Foi ótimo. Foi ótimo.